A gente segue acompanhando o pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. São medidas de contra-choque à pandemia do coronavírus, medidas que ele determinou em 3 pilares: proteção aos vulneráveis, o segundo pilar, a manutenção dos empregos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Augusto Nunes, José Maria Trindade falando sobre algum socorro a empresas, por exemplo, pequenas e médias empresas, né? 3 meses sem o Simples, sem recolher o Simples. Também falaremos sobre os recursos para especificamente a área da saúde, respiradores para hospitais, verbas que serão distribuídas via o Sistema Único de Saúde. Robson, vamos para lá, vamos olhar mais um pouquinho. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento, essa turbulência contra, uma grande onda. Se nós tivermos a atitude correta, resiliência, coragem, não nos entregarmos, trabalharmos em vez de reclamarmos, perguntar o que cada um pode fazer pelo país, em vez de tentar todo dia torpedear o país. Se nós nos aplicarmos a isso, em vez de explorar as diferenças, jogar um grupo contra o outro, se nós nos aplicarmos a ver o que cada um pode dar para aprofundarmos o combate a esse vírus, eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso. O vírus é temporário, ele já está descendo na China. Ele começou em novembro, eu achava que era outubro, me deram a informação, foi em novembro. A primeira constatação do vírus foi em novembro. Então foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e em março eles já estão com 10 casos diários. Já está descendo a coisa. Todo mundo imunizado, a população imunizada, porque já criou esse patrimônio genético, né? Depois de sofrer o primeiro impacto. Idosos sofreram mais. Os dados que me dão são impressionantes, quer dizer, num país de 1,5 bilhão de pessoas, dizem que morreram só 5 mil pessoas. Eu não sei se as informações que saem de lá são absolutamente confiáveis, mas é impressionante, porque percentualmente mata menos do que todas as doenças que nós tivemos aqui, a Aedes aegypti, Zika vírus, nós não sabemos ainda a nossa capacidade de defesa a um vírus como esse, mas a verdade é que ele tem rápida e altíssima taxa de contágio, mas ele tem baixíssima taxa de letalidade. Então, se o impacto dele for uma onda de 3, 4 meses, e nós, em vez de nos culparmos uns aos outros, nos atacarmos uns aos outros, nos dividirmos, em vez de pensar que nós somos brasileiros e temos que nos defender. Muito bem, o ministro Paulo Guedes segue o seu pronunciamento, o anúncio de medidas econômicas para combater a pandemia do coronavírus. Augusto Nunes, José Maria Trindade, vamos tentar aqui então já destrinchar, né, mastigar um pouco dessas medidas. Segue o pronunciamento, mas olha só, são 3 pilares, segundo o ministro Paulo Guedes: ações para vulneráveis, a manutenção do emprego e a saúde em si. Primeiro, ações para vulneráveis. São 80 bilhões dos 147 bilhões que o governo informa que vai injetar na nossa economia nos próximos 3 meses, né? A partir de hoje, num período de até 3 meses. Ações para vulneráveis. Antecipação da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas para maio. Isso resulta em 23 bilhões de reais. Outros 21 bilhões de reais serão valores não sacados pelo PIS/PASEP, que vão ser transferidos para o FGTS para, evidentemente, produzir novos saques na sequência. Reforço do Bolsa Família. Antecipação também da parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril. E a redução do teto de juros do consignado, aumentando a margem para o prazo de pagamento. No pilar manutenção de empregos,
o diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses. Isso totaliza 30 bilhões de reais. Em relação ao Simples, aí um socorro para pequenas e médias empresas, elas deixam de recolher por 3 meses. O valor chegaria a 22 bilhões de reais. Vou continuar aqui espiando um pouco sobre essas questões de crédito. Daqui a pouco eu volto com isso. E por fim, saúde. Destinação do saldo do fundo do DPVAT, cobrado no documento do carro, né? Junto com o documento do carro, com licenciamento, com o IPVA, você pagava o DPVAT. Esse dinheiro passa para o SUS, Sistema Único de Saúde, totalizando 4 bilhões e meio de reais. E também outros recursos que passarão para o SUS e aí sim serão descentralizados para estados e municípios. Dinheiro, por exemplo, que lá na ponta vai funcionar para a compra de um respirador e manutenção de um hospital, construção de um leito. Vou seguir aqui tentando destrinchar os dados dos pilares mais econômicos, mas então, Augusto Nunes, passo aí a palavra para você. Olha, só queria fazer um registro, né? Algumas pessoas criticam o ministro Paulo Guedes porque ele teria demorado a apresentar as medidas, né, destinadas a reduzir os estragos econômicos provocados pela pandemia de coronavírus na economia e no setor de saúde. Ele pode ter demorado algum tempo, sim, mas está apresentando as medidas, a meu ver, as medidas são corretas, está apresentando em tempo hábil. Ninguém esperava essa pandemia. Ninguém esperava. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump também poderia ser acusado de ter demorado a reagir. Ele está reagindo agora. A confecção desses projetos não é tão fácil assim. Apareceu uma pandemia, vamos lá. O que ela vai fazer? O que vai acontecer? O Brasil não pode esquecer que a pandemia agora a pandemia, né? Mas já havia uma epidemia de bom tamanho quando o carnaval foi prolongado por 15 dias. Ninguém falou nada, já havia a epidemia. Então, eu acho injusto. O Paulo Guedes apresentou uma série de medidas que são boas, fazem sentido, é impossível saber avaliar desde já a eficácia delas. Agora, de novo, eu convido os estadistas do Congresso a participarem desse esforço. Eles deveriam imediatamente doar o fundo eleitoral que será desperdiçado se nós deixarmos numa campanha municipal baratíssima, que não exige esse tipo de gasto. Ele será embolsado parcialmente e, mais que isso, eles deveriam destinar os 15 bilhões que eles tentam extorquir do Poder Executivo ao esforço da guerra, que é guerra contra o coronavírus. Perfeito. Passando a bola para o Zé Maria Trindade em Brasília, só vou destacar também aqui mais um ponto muito importante, que é a desoneração temporária do IPI. O IPI é um imposto para produto industrializado para bens importados listados que sejam necessários no combate ao Covid. Ou seja, na prática, porque também houve redução da alíquota para zero, alíquota de produto importado, o que o governo está fazendo é tirar impostos, né, deixar de taxar produtos que vão ser usados no combate ao coronavírus. Vou dar um exemplo básico: máscara, álcool gel, né, que todo mundo tem utilizado recentemente, e evidentemente isso tudo visa um controle de preços para que esses produtos também não explodam lá na farmácia, no supermercado ou em outros locais onde podem ser encontrados. Zé Maria Trindade, vai daí. Pois é, olha, Augusto, a boa notícia é que o senador Major Olímpio apresentou uma emenda à medida que transfere dinheiro para a saúde, uma emenda transferindo o dinheiro do fundo partidário exatamente para a saúde. Então, a emenda terá que ser discutida e votada no Congresso Nacional, transferindo 2 bilhões. Lembrando que os partidos continuam com 1 bilhão de reais, são 3 bilhões. 1 bilhão é o fundo partidário e 2 bilhões o fundo eleitoral. Sobre as medidas do ministro da Economia, são medidas fortes, agressivas e muito importantes, e contra o próprio governo, no sentido econômico. Todos os ajustes que nós acostumamos ver aí de medidas contra a crise são no sentido de aumentar impostos, aumentar a arrecadação e crescer o Estado. Esta vem exatamente no sentido contrário. O alvo da equipe econômica é provocar liquidez,
ou seja, dinheiro na praça. O beabá da economia é o fluxo, e o fluxo está interrompido. Como eu disse no início, são encomendas que estão canceladas, né? São fábricas paralisadas por falta de componentes e os consumidores sumiram. O setor de prestação de serviços está à míngua e é exatamente o setor que mais será beneficiado com esses cortes nas contribuições, na despesa de contratação. Porque a prestação de serviço tem uma mão de obra intensiva, ou seja, a folha de pagamento é o que mais onera, que mais pesa nas empresas de prestação de serviço. E aí a gente vê várias empresas como o setor de turismo, como mesmo as aéreas, né, que tem mão de obra intensiva, apesar de equipamentos caros também. E isso aí vai ajudar muito no pagamento do FGTS durante 3 meses. E a gente vê ali, descobre no planejamento, de que a informação é essa, de que o tempo desta pandemia é de 3 meses. Ou seja, o governo está trabalhando para a volta à normalidade em 3 meses pelo menos. Volto a dizer, medidas agressivas, corajosas e no contrafluxo de tudo que já foi apresentado até agora. E havia questionamentos antigamente, quando se aumentou impostos de tudo, taxou tudo, a carga tributária foi para mais de 45% em todos os ajustes fiscais. A gente tinha até medo de falar ajustes fiscais. E agora o ajuste vem no sentido exatamente de jogar dinheiro na economia. E como se faz isso? Liberando o empresário de pagar essas contribuições ou suspendendo, né? Mas são medidas polêmicas. Vão provocar polêmicas e debates, principalmente com relação à contribuição do FGTS. Eu queria dizer aqui sobre essas medidas, elas terão contribuições outras. Por exemplo, o governo, o ministro se reuniu com presidentes dos bancos estatais, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, para jogar dinheiro na economia e privilegiar ali setores em dificuldade. Portanto, são medidas boas e diferentes porque irrigam o mercado e não aumentam impostos. Eu te confesso que eu esperava um ajuste fiscal no sentido mais tradicional de aumentar impostos e nada, veio no contrário. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma dessas medidas precisa ser aprovada no Congresso? Sim, todas, mas aí tem que ser através de medida provisória. A redução de impostos não precisa, porque não é extinção. Se fosse extinção, sim. Pois é, então eu essa espero... parte, não, desculpa, Zé, essa parte acho que do IPI, Zé, e das tarifas de importação de produtos, eu creio que não precisa, né? Não, se não for extinção, for só redução, geralmente, mesmo quando é extinção, coloca 0,01%, não extingue, deixa o princípio, né? E aí é possível. É isso, diga, Augusto. De qualquer forma, eu espero que o Congresso cumpra o seu dever, né, e aprove rapidamente tudo isso, que são medidas sensatas. Agora, de novo, né, naquela linha de dizer que o mundo não esperava mesmo isso. Houve na Itália, por exemplo, de novo, né, o espetáculo da irresponsabilidade aí protagonizado, como sempre acontece em hora de crise, por políticos que se apresentam como homens de esquerda. Vou dar um exemplo, parece mentira, só acreditei porque apareceu num texto do Leonardo Coutinho, que é um jornalista muito sério. O prefeito socialista de Florença, quando a epidemia já mostrava a sua cara medonha, né? Ele achou que estava havendo muito preconceito contra os chineses e lançou uma campanha resumida na seguinte frase: abrace um chinês. Felizmente não havia tantos chineses em Florença para que fossem abraçados, né, pelos italianos. Mas olha só a irresponsabilidade. Aqui do Brasil, a gente só fica nesse exemplo do carnaval, que também não é bom. Mas acho que até agora não tivemos nenhum governante, né, que é capaz de chegar a esse clímax de maluquice aí que chegou o prefeito de Florença. Exatamente, são 19h04, 7h04, agora horário de Brasília.
Muito bem, eu vou fazer aqui só rapidamente um breve resumo. A gente transmitiu o pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, medidas de contragolpe, né? Medidas para conter a pandemia do coronavírus, que tem um impacto global, afeta a economia mundial e, sobretudo, e aqui no caso, a nossa. 147 bilhões de reais serão injetados na nossa economia no período de 3 meses. E esses recursos serão distribuídos em 3 pilares. O primeiro pilar, manutenção do emprego. O segundo pilar, proteção aos vulneráveis. E um terceiro pilar, a saúde propriamente dita. No caso dos empregos, vamos a eles. Diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses. A questão do Simples, as pequenas e médias empresas deixam de recolher no período de 3 meses. 5 bilhões de crédito do FAT para micro e pequenas empresas. Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses. E também facilitar o desembaraço de produtos, de matéria-prima, insumos de combate ao coronavírus antes do desembarque aqui no Brasil. Sobre a questão do apoio aos vulneráveis, o Bolsa Família será reforçado, mais dinheiro para o Bolsa Família. Antecipação da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Esse dinheiro, 23 bilhões de reais, serão repassados agora, já em maio. Os valores que não foram sacados no PIS e no PASEP vão ser transferidos para o FGTS. Isso permitirá o quê? Permitirá um novo saque lá na frente. O abono salarial vai para junho, passa para junho e totaliza 12 bilhões de reais. Que mais? Redução do teto de juros do consignado também. Agora vamos lá, para a parte da saúde, no combate efetivamente sobre a pandemia. O dinheiro, o saldo, aquilo que ficou do DPVAT, aquilo que a gente paga junto com o IPVA, com o licenciamento do carro, né? Esse recurso vai para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para ser aplicado depois de forma descentralizada pelos entes federativos, os municípios, os estados. É um total de 4 bilhões e meio de reais. Ou seja, lá na ponta, o que significa isso? Que esse dinheiro pode ser usado para comprar um respirador num hospital, para ampliar o leito de um hospital. Então é mais ou menos esse o trajetório do dinheiro. Redução das alíquotas de importação para produtos de uso médico hospitalar até o final do ano. Desoneração temporária do IPI. O que é o IPI? IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados para bens importados listados que sejam necessários no Covid-19, e a desoneração também temporária do IPI para aqueles produtos que são produzidos aqui internamente. Traduzindo, mastigando, o que isso significa? Significa congelamento ou, no caso de importação, redução a zero da taxação, da tarifa, que lá na ponta, como eu disse agora há pouco, vai significar que as máscaras, o álcool gel não terão o preço lá em cima, né? O preço não vai explodir nas farmácias, nos supermercados, em outros estabelecimentos que vendem esses produtos. Também suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS no período de 120 dias, preferência tarifária de produtos de uso médico hospitalar, isso é mais ou menos o que eu acabei de explicar, e também priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar, ou seja, por fim, aqueles produtos que estão vindo do exterior para combate ao coronavírus, são produtos médicos hospitalares, vão ter aí um desembaraço nas nossas aduanas a hora que passa pela alfândega, tá certo?